Estamos de volta com o nosso programa Movimento Contrário, com a assistente social Leidiane Santana, no qual estamos conversando sobre o tema a herança dos pais dependentes químicos, o que eles deixam para seus filhos. Leidiane, estávamos conversando no bloco anterior sobre essa ação de resiliência, né, de autossuperação, né, de usar a própria capacidade para superar as dores, as feridas, né, que essas crianças abandonadas vivenciaram através de seus pais, né. E hoje sabemos que a cada dia que passa são crianças menores de idade, né, com idade menor, entrando mais no mundo das drogas e sendo mais abandonados por esses pais. Sim, é interessante, mas que a gente tem um número grande, né, de adolescentes em acolhimento institucional, porque geralmente os processos de destituição familiar, antes da nova lei da adoção que a gente chama, demoravam, enfim, brasileiros não têm o anseio de adotar crianças maiores de 5 anos ou grupos de irmãos, enfim. E a gente via essas crianças maiores em programas de acolhimento institucional. O que vem me impressionando muito, e eu tenho um trabalho contínuo nos últimos tempos nessa área, é o número de crianças bem pequenas no programa de acolhimento institucional. Nos programas, nos diversos programas. Isso tem me impressionado muito, porque assim, são crianças de geralmente de 0 a 5 anos, ou seja, né, que estão no início da vida e que já não tem essa possibilidade de ter convivência familiar. E por que você acha que acontece esse fenômeno? Por que isso está acontecendo? Infelizmente, o uso indiscriminado, principalmente do crack, porque as pessoas perdem realmente a capacidade do cuidar. Assim, as crianças já, por exemplo, a gente tem um grande número de crianças que no hospital mesmo, a equipe já, né, já verifica que tem alguma situação ali, que os pais são usuários de drogas, e a mãe, né, principalmente, que essas crianças geralmente a gente não consegue nem identificar quem são os pais dela. E então ali no hospital mesmo a equipe já identifica que a mãe é usuária de drogas e já aciona o Poder Judiciário, elas já saem da maternidade direto para o acolhimento. Já retira. Crianças recém-nascidas, recém-nascidas, como crianças também de 1, 2 até 5 anos. Sim, muitas vezes as mães deixam com um vizinho, com conhecidos, e aí, eu vou deixar aqui, eu volto daqui a pouquinho, e ficam dias, né? Aí quando volta, já ficou sob efeito de drogas muitos dias, aí volta, aí não tem um cuidado devido com a criança, e geralmente, muitas vezes, são os vizinhos mesmo, familiares, acionam o conselho tutelar. Leidiane, mas por mais que essas crianças sejam violentadas, maltratadas pela sua mãe ou mesmo pelo pai, né, ao retirá-las do seio familiar, isso também não se torna uma violência emocional para elas, porque toda criança vê a mãe como sagrado, né? Por mais que seja uma mãe má no seu funcionamento, descuidada, né, ou desinteressada, porque elas priorizam as drogas de uso. Como é que fica isso na cabeça da criança, na sua percepção, na sua experiência? Nossa, muito complicado, porque mesmo que a gente busca oferecer um local de proteção, onde que ela recebe alimentos, todo o cuidado, uma cama limpa, todos os cuidados, nada substitui a família. Nada. Então, assim, se você chegar em qualquer espaço de acolhimento de criança, vocês vão perceber que a mãe continua sendo sagrada. Mesmo que essa mãe sendo usuária de drogas, não tendo condições de dedicar cuidados, elas continuam sendo sagradas para essas crianças. Por mais que seja uma família disfuncional. E é o ideário, né? É a minha mãe. Não interessa se ela faz uso de droga, é a minha mãe, a referência que Isso deve te angustiar muito quando você se dá com essa situação, de frente com essa situação. O que você faz quando você vive essa angústia, né, dessa criança que é maltratada ali, mas ao mesmo tempo ela fica naquela ideal, né, aquele vínculo ainda, né, com esse ninho dela, com esse início dela de vida, com esse construto dela dentro dessa família? A primeira coisa, a gente tem que respeitar a história dessas crianças. Eu sempre falo isso com as pessoas que trabalham comigo. O principal é a gente respeitar aquela história, e isso é muito importante para todas as pessoas que trabalham. Não interessa quais são os meus conceitos de família, eu tenho que respeitar aquela família independente. Muitas vezes a gente tem contato com pais que abusaram até sexualmente dos seus filhos, e antes, né, e para cuidar daquela criança eu preciso respeitar esse pai. E a lei do respeito?
E além do respeito, né, o cuidado constante. Eu sempre falo com elas assim, quando são crianças maiores, né? Atualmente eu estou trabalhando com crianças menores, mas quando eu trabalhava com crianças maiores, eu sempre falava com elas, olha, você está aqui não é porque você quer, não é porque eu quero. Eu tenho certeza também que os seus pais não era isso que desejavam, mas aconteceu. A situação é essa e a gente tem que fazer de tudo para que a gente conviva bem e supere essa situação no dia a dia. Leidiane, hoje fica na nossa mente, né, no nosso imaginário, no nosso pensamento, a gente vê o tempo todo meninos de rua. Então a gente sempre tem uma ideia da criança abandonada que está na rua. Seria essa mesma população que vocês acolhem, que vocês recebem, ou não? Porque a gente, acredito que quem está nos assistindo também tem essa ideia, né? A gente não tem muito uma imagem de uma casa de acolhimento. A gente tem imagem de ver o menino passando o tempo todo na rua, quando a gente está de carro, andando a pé, mas a gente não tem muito esse registro. Como que é essa população? É a mesma, não é? Não. Eu acho que é importante a gente delinear bem essas coisas. A população pode verificar nas ruas, né, da grande capital, enfim, que não existem nas ruas crianças, por exemplo, menores de 6 anos de idade pedintes, não existem. Por quê? Porque essas crianças a gente consegue fazer um trabalho de levá-las para programas de acolhimento. Geralmente, quando a gente encontra na rua geralmente são adolescentes, mas tem algumas crianças de 7, 8, 9 anos de idade. Enfim, mas elas estão na rua porque é uma opção delas estarem na rua. Em sua grande maioria, elas têm família, muitas vezes trabalham durante o dia ou são pedintes, enfim, muitas vezes voltam para dormir em casa. Os pais induzem também elas a irem para a rua? Enfim. Mas hoje, assim, na Grande Vitória, só existem crianças ou adolescentes na rua aqueles que querem ficar na rua, que não aceitam irem para uma instituição, por exemplo. E por que eles não aceitam? Porque na instituição tem regras, ele tem que levantar na hora, né, em um certo horário, ele tem que tomar café, ele tem que tomar banho, ele tem que ir para a escola. Mas se eles têm, muitos deles, pais dependentes químicos, que não vivenciam, não são modelos de regras, né, de limites, de parâmetros, é difícil eles aceitarem, Sim. não? Eles estarem num lugar como de acolhimento, de apoio, por mais que sejam bem cuidados. E aí parece que eles colocam a rua como esse representante do pai e da mãe, porque na rua eles não encontram limite e nem os parâmetros. Isso, é exatamente isso. Então, assim, muitas vezes as pessoas culpam o poder público, né? Ligam para a Secretaria de Assistência Social, tira esse menino da minha porta, eu não quero saber, assim. E eles muitas vezes não sabem que tem todo um trabalho com essa criança para que ela não fique nesse espaço da rua, né? Mas geralmente a gente não pode obrigá-las, né, a escolher uma outra vida. Isso. E como que você vê as pessoas, tem muitas pessoas ou grupos religiosos que fazem abordagem a essas crianças na rua, né? Dando sopa, indo levar uma palavra, uma orientação. Você entende isso como um conformismo, uma forma de assistencialismo, ou você vê que isso é importante para quem deseja fazer um trabalho como esse? Isso ajuda ou piora? Porque pelo que você falou, parece que não pode se ter pena, porque eles estão lá porque quer. Como que você percebe, como você entende essa abordagem? A sociedade fica, né, sensibilizada com essa situação. Eu acho que é importante que elas procurem a Secretaria de Assistência Social do município para realmente ver se esse trabalho é viável. Porque você pode ter certeza que no seu município existe uma equipe que já trabalha com essas crianças ou com esses adolescentes. Então, se alguém quiser fazer alguma ação desse tipo, que procure a Secretaria de Assistência Social do município para ver se é viável, porque muitas vezes não é viável dar esmolas, né, conceder alimentos, porque é uma escolha dela estar ali nas ruas. E só reforça esse espaço dela, esse funcionamento dela no meio das ruas, né? Levando muitas vezes, se lá não tem limite, elas vão para delitos, né? Infelizmente. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua visita, pelas suas palavras. Acho que colaborou muito, Leidiane, né? Porque a gente não fica só com aquela imagem de criança na rua. Nós podemos hoje, né, quem está nos assistindo, que as crianças também podem estar numa casa de acolhimento.
essas mesmas crianças que foram maltratadas, prejudicadas emocionalmente, fisicamente, sexualmente pelos seus pais, no qual a maioria deles são dependentes químicos. Então, você pode tentar buscar essas casas de apoio na sua cidade, ver onde tem, ver o que você também pode oferecer para promover, né, essa busca de saúde mental e física dessas crianças. Sim. Né? Mas muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço o convite e eu gostaria de registrar aqui algumas coisas até para o público, né, ter essa informação. É que se souber de alguma criança que está sofrendo algum tipo de negligência, algum tipo de violência, que acione o Conselho Tutelar do seu município. Aqui no Espírito Santo, todos os municípios têm um Conselho Tutelar, é uma instituição criada por lei que tem o dever de zelar pelo bem-estar da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, ele é o fiscal da lei, né? A gente costuma dizer que ele é o fiscal do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem essa atribuição de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, se você souber de alguma criança que está sofrendo algum tipo de violência, que acione o Conselho Tutelar. É importante também, nesses momentos, falar para aquelas mães que estão grávidas, que sabem que não têm condições de dedicar cuidado para suas crianças, que na maternidade, né, fale com a enfermeira, com alguma pessoa que realmente não tem, que procure o juizado da infância e juventude, porque muitas mães sabem que não têm condição de dedicar cuidados aos seus filhos, que não abandone, que não deixe na rua, que não deixe jogado, enfim, que acione a Justiça da Infância. Todos os municípios têm a vara da infância, que acione, porque estamos aí para cuidar dessas crianças na impossibilidade dessas mães. Que bom, que bom. Muito obrigado, Leidiane. E o nosso programa chegou ao fim. Espero que tenha te ajudado a compreender algumas coisas sobre essas crianças que são abandonadas, maltratadas, que existe casas de acolhimentos, né, e de apoio a essas crianças. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão para o nosso programa, você pode estar participando, enviando um e-mail para movimentocontrário@tvambiental.com.br. Eu espero que o nosso programa Movimento Contrário tenha te ajudado muito hoje. Te aguardo no próximo programa e não esqueça, todas as terças-feiras, 19 horas, aqui na TV Ambiental, com reprises durante toda a semana. Até a próxima.